O que resta para a igreja fazer? Este é o meu assunto de hoje. Eu sou Walter McAllister e este é o podcast Café Espiritual. Então, o que resta para nós fazermos? Nós temos orado, nós temos procurado ministrar, pastor. Creio que ainda resta para nós nos arrependermos, nós nos humilharmos, nós buscarmos a face de Deus. Nós estamos vendo claramente um país sob juízo, um mundo sob juízo, um mundo que está colhendo o que semeou, seja por meios médicos, seja por sua imoralidade pública, seja por a eleição de líderes iníquos e corruptos. O país tem se corrompido, nossa alma está corrompida, o Brasil está corrompido em todos os seus níveis, não é só quem está no poder. A própria igreja se corrompeu. E eu volto a dizer, amados irmãos, a igreja precisa se arrepender. Segundo Crônicas 7 fala muito claramente que Deus sara a terra. Quem sara a terra não será a Polícia Federal. Quem sara a terra não será o presidente. Quem sara a terra não serão os militares. Quem sara a terra não é a democracia. Quem sara a terra, quem cura a terra é Deus. Deus é quem sara a terra, não somos nós. Mas para isso acontecer, o povo de Deus, começando com os pastores, porque lembre-se, quando nós chegamos às 7 cartas do Apocalipse, quem é cobrado pelos pecados da igreja? Quem é cobrado pela igreja ter abandonado o seu primeiro amor? Quem é cobrado por ter tolerado o espírito de Jezebel? Quem é cobrado, senão o anjo da igreja, o anjo das 7 igrejas, o mensageiro da igreja, o líder da igreja? E eu sei que nós podemos apontar o dedo a pastores, mas eu não estou falando com o povo, estou falando com você, meu colega, meu irmão de fé, meu irmão de luta, meu irmão de ministério, esse podcast. E há tantos podcasts, programas de YouTube e tantas outras coisas feitos para a igreja de modo geral, para a sociedade de modo geral. A diferença é que este podcast, Café Espiritual, é feito para pastores, seminaristas e as suas famílias. E nós estamos sendo cobrados, se não por nós mesmos, mas há uma cobrança. Pastor, o que a gente faz? Pastor, como é que a gente faz? Pastor, no que a gente tem que meditar? Pastor, nos dê uma resposta. E os pastores têm esse trabalho. Eu tenho andado silencioso, eu tenho andado quieto, eu tenho andado me perguntando. E eu não tenho andado, olha, eu trabalho de 4 da manhã até as 8 da noite, e quando eu caio na cama e durmo, porque eu durmo cedo e acordo cedo. Estou orando desde antes do sol nascer. Estou trabalhando o dia inteiro, lendo, preparando, escrevendo, ministrando aos pastores da minha denominação, pois eu sou pastor de pastores. Nesse sentido, o meu episcopado é um episcopado pastoral. Eu não sou gerente, não sou administrador, não sou chefe de ninguém. Eu pastoreio pastores, eu faço live com o nosso presbitério nos 4 cantos do Brasil. Eles entram e eu ministro para eles. E eu tenho buscado a Deus, orado a Deus, tenho clamado a Deus, tenho me examinado, e eu volto hoje. Aliás, nem segunda-feira eu fiz podcast, fiz Café Espiritual segunda-feira. Mas eu volto hoje, agora, em vez do início do dia, estou fazendo o fim do dia. E eu pergunto, o que resta para a igreja fazer? E eu volto a isto. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados.
Deus. Eu sei que tem problemas urgentes, tem povo precisando de ajuda, tem cristãos orando uns pelos outros, ajudando uns aos outros, dando cesta básica, socorrendo, e nós estamos ouvindo falar de milagres, mas a situação, de modo geral, continua dramática, e nós estamos vendo, se a coisa continua desse jeito, vai ser muito mais grave. E eu sinto o juízo de Deus sobre nós, não somente no que diz respeito ao vírus, mas ao que diz respeito ao tipo de governo que está nos esmagando, está fechando tudo, enfim. E eu vejo essa tensão entre facções políticas, essa tentativa de esmagar o país. Meu coração se entristece demais. Eu estou assim, há 2 dias, com o coração muito ferido. Eu me sinto como Jeremias, que lamentava pela sua nação, que estava sob juízo. Eu sinto lamento, sinto tristeza profunda pelo que está acontecendo. Mas, meus irmãos, o que nós temos que fazer, o que resta para a igreja fazer, senão se arrepender. Nós temos que nos arrepender. Esta é a palavra. Bota seu joelho no chão e diga: Pai, perdoa-me pelo meu mundanismo, perdoa-me pela corrupção da igreja, perdoa-me, Senhor, porque eu tenho me ocupado de outras coisas e não do sacerdócio, não de uma vida consagrada, não de uma vida inteiramente entregue a Ti. Ó Pai amado, tem misericórdia de mim. Esse é o meu valor. É isso. É isso que resta para a igreja fazer. Temos que nos arrepender. Eu sou Walter McAllister, este é o Café Espiritual, e eu volto assim que eu puder. Que Deus os abençoe, rica e abundantemente.